A TV Santos e o blog Futebol do Piauí volta e falando de esporte piauiense, em especial do nosso futebol, que este ano tivemos algumas polêmicas envolvendo a justiça, em especial o River em sua participação no Campeonato Brasileiro da Série D. Eu tenho o prazer de conversar agora com o doutor José do Egito, presidente do TJD do Piauí. Doutor, quando influencia, ou então quando nós caímos dentro de uma falha que prejudica o TJD, até o STJD, faltou o quê para o nosso clube? Falta mais experiência? Na sua opinião, por que acontecem esses erros que terminam prejudicando o futebol do Piauí? Olha, eu não considero que falte erro, não. Falta existe muita, que eu sempre digo que há no Piauí, amadorismo, que não justifica um time de futebol profissional acontecer certas coisas. Mas não acontece só com o River no Brasil, não. Acontece, você viu, aconteceu com a Portuguesa, aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Clube do Remo. Mas especificamente no nosso futebol, é que eles deixassem acontecer lá, que não, porque nós já somos tidos como inferiores, né, para o sul do país, né, e qualquer coisa que venha acontecer faz um barulho, um estardalhaço muito grande. Aquelas sempre, quando há as conversas, os clubes profissionais do Piauí, eles nunca procuram orientações profissionais na área jurídica e na área de arbitragem. Como arbitragem? Muitas vezes o jogador dentro de campo é prejudicado porque não conhece a regra. O senhor acha que já chegou o momento de ter essas orientações profissionais, tanto no setor de arbitragem como também no setor jurídico? Fazem por emoção. Fazem por emoção. E por emoção as coisas não são resolvidas. Tem que ser com profissionalismo. Então, o departamento jurídico de qualquer time de futebol deve estar atento para as coisas que acontecem no meio esportivo. Veja só o seguinte, nós temos aqui o Tribunal de Justiça do Piauí, que a gente baixa uma pauta, publica direitinho, coloca no site da federação e no dia do julgamento corre a revelia. Aí depois vai dizer, prejudicou meu time, botou 6 partidas, botou 7, porque correu a revelia. Não veio ninguém para defender o jogador ou o dirigente, então corre a revelia. Faz como o senhor diz no interior, são favas contadas. São favas contadas, terminam sendo prejudicados em jogos importantes que devem acontecer pelo campeonato. Agora a pergunta fica dentro, doutor. Durante essa semana aconteceu o arbitral para o Campeonato Piauiense já de 2015 e deu para observar, das 7 equipes que compareceram, apenas 2 tinham seus presidentes. O Flamengo com Janquel Costa e o Piauí com Jacob Júnior. O senhor considera uma falha, já que um arbitral deveria realmente comparecer todos os presidentes para depois não ter reclamações posteriores? Eu não considero falha, não. Manda o representante. Agora, eu, como presidente de um clube, um arbitral que houver, só se eu estivesse doente e não estivesse na cidade, para não comparecer. Então, deve comparecer o dirigente, a figura maior. Quem é a figura maior do clube de futebol? É o presidente. Ele, para depois não alegar, não, eu mandei o representante, ele não se interessou, não. Então, eu considero isso, não é nenhuma falha, é uma acomodação que não leva a nada e que pode, no futuro, prejudicar. Um ponto que chamou a atenção de todos os torcedores piauienses, da imprensa esportiva e até mesmo dos dirigentes, a Copa Piauí, que deveria acontecer no segundo semestre e não aconteceu. A opinião do Dr. José do Egito, que é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí, mas, acima de tudo, é um torcedor piauiense. O que é que realmente está faltando para que os nossos clubes possam, pelo menos, desgarrar um pouquinho das prefeituras? Há uma frase popular aqui no estado do Piauí de um cronista esportivo famoso, que a crise no futebol piauiense é de dirigente. Continua sendo de dirigente. Os dirigentes querem ser presidentes de clubes, mas não se preparam. Quando eu digo preparar, é em todo aspecto, financeiro, jurídico, econômico, uma série de coisas que precisam ser vistas para que se possa fazer uma administração, uma boa administração. Me perguntam por que eu nunca fui presidente do Flamengo. Porque eu não quero ser mais um presidente do Flamengo. Para dizer, reclamava, dizia alguma coisa e foi para lá, não fez nada, fez a mesma coisa. Então, eu se algum dia for presidente do Flamengo, poderei chegar lá por acaso, não sei, só chegarei se, quando disser bem assim, vai ser o Zé do Egito, é porque ele tem condição. Flamengo, doutor. O Flamengo deu para se observar que esse ano foi um ano turbulento para o Flamengo, dentro e fora de campo. Hoje, o que é que nós poderemos falar do Flamengo?
Essa semana deve ter um julgamento, não sei, está chegando próximo aí, da torcida contra a atual diretoria do Flamengo. A situação da sede. Como é que o senhor vê toda essa turbulência envolvendo a equipe rubro-negra? Olha, o Flamengo, da administração do Everardo até a administração atual, ele vem passando por uma série de turbulências. No começo da administração do Everardo, disseram que foi vendido uma parte do Flamengo, depois veio o Jean, o outro vendendo também. Agora, só que, por exemplo, eu, sócio, tenho 6 ações, nunca tive acesso a nenhum documento, mesmo porque eu não me interessei. Porque se a gente for buscar a fundo, vai descobrir muitas coisas que talvez as pessoas fiquem até admiradas que elas aconteceram. Então, ninguém sabe por quanto foi vendido, para quem foi vendido, quem passou a escritura, quem assinou a escritura. Quer dizer, são coisas que estão... não tem aquela transparência que deveria ter. Porque a alegação não, eu não faço prestação de conta do Flamengo mensalmente porque dá prejuízo. Faz a prestação de conta prejuízo. Com prejuízo negativo, a contabilidade tem a prestação de conta negativa. Aí depois ando dizendo, não, o Flamengo me deve 1 milhão, não sei quanto, eu não sei como. Como é que vai provar que o Flamengo deve 1 milhão? Como? Eu conversando por telefone com o João Mali Magalhães, ele já deu um outro tom em relação à nova sede do Flamengo, que antes estava marcada para a BR, que vai para a cidade de Altos, não será mais ali por trás da antiga churrascaria Gramado, e sim na região sul da capital piauiense, no bairro Santa Cruz, próximo à rodoviária chamada Rodoviária dos Pobres, com destino a Demival Lobão. Um ponto de referência, X com a casa de custódia. Todo dia aparece um terreno novo. A sua opinião agora como torcedor do Flamengo? Olha, como sócio do Flamengo, Isso. eu acho que isso é querer fazer os outros de idiota. Não existe nenhum idiota. Pode alguém ser acomodado, como eu acho que estou sendo acomodado porque sou sócio patrimonial do Flamengo, deveria estar advogado, deveria estar movimentando ação para saber disso. Mas existe uma ação muito simples para ser feita. É uma investigação judicial para que os presidentes que começaram com a venda do Flamengo venham dizer como foi que foi vendido, para quem foi vendido, para colocar isso em prato limpo. Agora, eu, Zé do Egito, não teria coragem de vender o patrimônio de um clube como o Flamengo, como dizem que foi vendido. Eu também não posso dizer que foi vendido, não. Porque ninguém sabe. Você sabe se foi vendido? Não, também não. Você ouve dizer que foi vendido. Quanto à sede do Flamengo, eu já disse aqui na federação, e vou repetir aqui para o povo do Piauí. Olha, eu mudo de nome, viu? Se esta sede do Flamengo, como dizem, sairá em dezembro. Eu mudo de nome. Pode sair um local lá com o trator trabalhando, mas inauguração de sede do Flamengo em dezembro, não dá. A não ser que alguém ganhasse na Mega Sena muitos milhões de reais e fizesse a construção do Flamengo e entregasse. Fosse um abnegado. Fosse um abnegado. Mas esse pessoal que está aí, eu não acredito. O torcedor piauiense fica a se perguntar, o grupo Resgate Fla entrou na justiça, entrou com ação contra a atual diretoria do Flamengo para querer saber como é que anda realmente as coisas do Flamengo. A pergunta em questão realmente é um processo demorado? Eles entraram de forma correta? Olha, eu não sei se há essa ação, mas se há ação está demorado, está muito demorado. Tá certo, aí o doutor Zé do Egito e o próprio do Flamengo tocando agora, prova o seu amor pelo Flamengo. É uma ação demorada, doutor. Então, eu queria agradecer ao senhor aqui. Vamos aguardar o que vai acontecer com o Esporte Clube Flamengo. Agora, eu gostaria que o senhor deixasse a sua opinião, sua mensagem ao torcedor do Flamengo, que ainda tem aquela esperança pelo Esporte Clube Flamengo. Olha, Sidney, eu cheguei ao Piauí no dia 20 de fevereiro de 60. Conheci o Flamengo logo depois, jogando aquelas famosas partidas com o River, e passei a torcer pelo Flamengo desde aí. Sou flamenguista de carteirinha, sou aqui e no Rio de Janeiro, viu? Então, a minha mensagem que eu deixo para a torcida do Flamengo, do Piauí, é que nós
acreditemos nas últimas possibilidades. Se há uma ação, vão aguardar ver, porque a justiça pode custar, mas chega. Ela pode ser tardia, demorar muito, mas ela vai chegar. Agora, só quero que as pessoas entendam que nós não somos idiotas. Tá certo, doutor. O blog Futebol do Piauí, através da TV Santos, agradece a sua participação, porque aqui é mais uma ferramenta para o esporte piauiense. Muito obrigado pela oportunidade de falar, e sempre que me procurarem sobre este assunto, eu falarei o que eu estou falando aqui. Não se sabe quanto foi, quando foi, para quem foi e quem passou a escritura do terreno do Flamengo. Tá certo, eu conversei com o doutor José do Egito, presidente do TJD do Piauí, com imagens e apoio técnico de Gustavo Maciel, Sidney Santos para o blog Futebol do Piauí.